Questãozinha aqui da Universidade Estadual de Londrina, 2020, extremamente interessante, certo? Ele traz aqui um relógio de pêndulo, né? Vamos lembrar que o relógio de pêndulo temos que associar logo na hora com o pêndulo simples. E o pêndulo simples eu tenho que lembrar da fórmula do período de um pêndulo simples, que é período é igual a 2π vezes a raiz quadrada da razão entre o comprimento do fio pela gravidade, certo? Ele pergunta o seguinte: supondo que um relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar em uma temperatura padrão de 18 graus Celsius, mas que está exposto numa cidade cuja temperatura média no verão é de 32 graus Celsius e no inverno é 14 graus Celsius, é correto afirmar que esse relógio, veja só, o que vai acontecer com esse relógio? Perceba que no período, na fórmula do período do relógio, temos algo muito relacionado com a temperatura, que é o comprimento do fio. Por quê? Se a temperatura, se eu tenho uma variação de temperatura em que eu vou aumentar a temperatura, o comprimento do fio vai aumentar. Por quê? Vai aumentar dilatação. Se eu tiver uma redução da temperatura, o comprimento do fio vai diminuir, porque vai ocorrer uma contração. Tá certo? Aí veja só. No cenário em que eu estou no verão, aqui ó, no verão, é um cenário em que eu vou ter aumento da temperatura, né? O fio, ele vai se dilatar. Se o fio vai se dilatar, o que é que vai acontecer com o período? Veja que existe uma relação de proporcionalidade direta entre o período e o comprimento do fio. Então, se o comprimento do fio aumenta, o período ele vai aumentar. Então, o período vai aumentar, certo? Agora, para a mesma análise em relação ao inverno, o que é que vai acontecer? O período vai diminuir, se eu tiver uma diminuição na temperatura. E o que significa o período diminuir e o período aumentar, pessoal? Veja só. Vejam só o seguinte. Se eu tenho aqui um relógio de pêndulo, tá? Tá nesse, ó o pêndulo aqui, oscilando. O que é o período aumentar? É ele ser mais lento, ele demorar mais tempo. Se o período antes era, por exemplo, de 8 segundos e ele aumenta para 12 segundos, quer dizer que ele vai demorar mais para fazer o mesmo movimento. Então, isso aqui é um aumento do período. O período aqui aumentou. Se o período aumentou, ele vai ficar mais lento, ele vai atrasar, pessoal. Então, nesse cenário aqui do verão, ele vai atrasar. No cenário do inverno, ele vai se adiantar. Por que ele vai se adiantar, Igor? No inverno, o período vai ser menor. Se o período é menor, vamos supor, eu disse para você que o padrão seria 8 segundos. Aí ele diminui o período. Ele vai para 4 segundos. Ele vai ficar mais rápido. Ele vai fazer esse mesmo movimento num tempo menor. Ele vai ficar mais rápido. Essa analogia, esse é o pensamento. Por isso, pessoal, que a gente vai marcar letra D. Porque é o que fala. No verão vai atrasar, né? Letra A, por exemplo, tá falso porque ele não vai atrasar no inverno, ele vai se adiantar. No verão ele não vai se adiantar, então letra B está falsa. Letra C, adiantar no inverno devido à diminuição da frequência? Não, pessoal. Eu disse a você o seguinte, ó, o período ele vai diminuir. Se o período ele vai diminuir, a frequência vai aumentar. Por quê? Por quê? Porque a frequência é igual ao inverso do período. Então, se o período ele aumenta, nós diminuímos a frequência, tá bom? Agora, se o período ele diminui, a frequência aumenta. Então, não vai ocorrer uma diminuição da frequência, vai ocorrer um aumento da frequência, certo? Letra E, funciona pontualmente? Não, vai sofrer oscilação sim, porque o comprimento do fio vai ser modificado, beleza? Letra D é o nosso gabarito.